Pessoal, quero contar para vocês uma história incrível que eu recebi e eu acho legal compartilhar com vocês. O homem precisava fazer uma viagem e para o aeroporto e ele chamou um taxista. E durante todo o percurso da viagem, ele percebeu quão estressado era aquele taxista. Ou seja, ele xingava, ele ficava muito bravo, e aí ele foi fechado por um carro durante o percurso da viagem. Pronto, aí que ele ficou mais nervoso ainda e falou vários palavrões, xingou, ou seja, era um homem extremamente nervoso, descontrolado. Então, o passageiro, observando aquele comportamento daquele taxista, ficou um pouco assustado e resolveu parar a viagem no meio do caminho. E ele estava preocupado porque ele estava atrasado, mas mesmo assim ele preferiu parar do que continuar a viagem com aquele homem, porque a companhia não estava muito boa. E aí ele saiu do carro, procurou um outro táxi e encontrou um senhor com aparência legal. Ele falou assim: Nossa, eu acho que eu vou. Esse senhor eu acho que parece ser uma pessoa boa, então eu vou pegar o táxi com ele. E ele pegou o táxi e foi sentido a viagem. E por incrível que pareça, aconteceram as mesmas coisas que havia acontecido na outra viagem, porque fazia parte do trabalho, parte do percurso, ou seja, no meio do caminho ele se deparou com várias situações, mas ele percebeu uma diferença. Aquele taxista era uma pessoa serena, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. E teve um momento que alguém também fechou esse motorista. E mesmo assim, o motorista simplesmente olhou para a pessoa que havia fechado ele no trânsito e sorriu. E não falou nada, embora a outra pessoa ficou nervosa, mas ele continuou sereno. E aquele passageiro ficou espantado com aquele comportamento do taxista. E aí ele perguntou para o taxista: O senhor não vai reclamar? O senhor não vai brigar? Porque aquele homem acabou de te fechar e o senhor não vai falar nada. E aí o taxista olhou para ele e falou assim: Filho, existem pessoas que elas são como caminhões de lixo. Elas carregam dentro dela tanto lixo devido à frustração, decepção, devido às vezes o chefe que briga, às vezes o gerente que discute, às vezes um trabalho que não deu certo na faculdade. Ou seja, são N situações que as pessoas vão armazenando, uma discussão dentro de casa, uma discussão com um parente, enfim, várias situações as pessoas acabam armazenando e ficando parecida com um caminhão de lixo. Só que chega uma hora que precisa descarregar, como todo caminhão de lixo. Só que acabam descarregando no lugar errado e na primeira pessoa que passa pela frente. Isso não é legal. Essa pessoa não está sabendo usar a inteligência emocional. E ele falou que ele prefere levar a vida com leveza, com tranquilidade. Porque ele falou assim: todo mundo passa por situações difíceis, todo mundo tem seus momentos que não é muito legal, mas a responsabilidade a gente não pode atribuir ao outro a culpa daquilo que está acontecendo com a gente. A diferença entre os problemas que acontecem com as pessoas são a forma como elas lidam com eles. E aqui esse taxista deu uma grande lição para aquele passageiro e aquele passageiro ficou muito surpreso com a resposta sábia daquele homem. Ou seja, o taxista ele soube usar a sua inteligência emocional para lidar com a situação. E nós? E você? Como você tem lidado com a sua inteligência emocional? Você tem sido sábio, observado e respondido às situações com leveza? Ou você tem se exaltado, explodido? Agora, com a situação da coronavírus, eu observo que tem muitos casais
dentro de casa, que não consegue falar, que não consegue se comunicar. E tudo é motivo de briga e de discussão. Às vezes por coisas pequenas, coisas bobas, mas porque não estão usando a inteligência emocional. Dependendo da situação, às vezes é melhor você sorrir, se calar, esperar as coisas apaziguarem e depois voltar e conversar sobre o assunto. Não adianta você querer discutir, colocar o seu ponto de vista quando o outro lado está nervoso. Não vai dar certo. Então, espere o momento certo. Use a sua inteligência emocional. E você também pode usar um pilar da sua vida, que é a fé, fala sobre a questão da espiritualidade. Se você não tem força para lidar com a situação e você já quer partir para cima, respira fundo, use a sua espiritualidade, peça a Deus força, peça a Deus ajuda, porque a palavra dele diz que ele levou sobre si tudo. E ele falou que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. E que era para nós lançarmos as nossas ansiedades sobre ele. Então, se Jesus carrega as nossas ansiedades, por que eu vou ficar me preocupando? Por que eu vou ficar ansioso, carregando um monte de toxina que só faz mal para minha alma? Então, liberte-se das toxinas, tenha uma vida leve, porque quando você tem uma vida leve, você tem um resultado melhor, o seu dia ele se torna melhor, as coisas acontecem com... Você consegue, na realidade, enxergar as coisas com um olhar mais apurado, mais sensível, mais seguro, porque você não está agindo com a sua emoção. Então pense nisso, reflita sobre as suas ações e veja em que ponto você está. No ponto do explosivo ou no ponto da pessoa calma que vê a situação e reage a ela de forma sábia. Beleza? Então é isso que eu queria falar para vocês. Então fiquem com Deus. Tchau, tchau.